E vou passar logo a fala do Lula, que pautou o dia. A fala do Lula pautou o dia todo, lá na posse do Mercadante, no Rio de Janeiro. Sobre os juros, aí ele não estava falando do BNDES, estava falando do Banco Central. A necessidade de retomar o Banco Central para a administração pública, tirar da mão dos particulares. Afinal de contas, que país democrático nós queremos criar se a gente não consegue fazer com que as pessoas das camadas mais baixas consigam subir um mínimo de um degrau na escala social? E é para isso, meu caro companheiro Luiz Mercadante, que o BNDES pode prestar um serviço extraordinário. É para isso que o BNDES pode contribuir para fazer com que a taxa de juros nesse país caia do jeito que está. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, não tem explicação para que a taxa de juros esteja 3,5%. Como é que eu vou pedir para o Josué fazer com que, sabe, os empresários ligados à Fiesp vão investir se eles não conseguem tomar dinheiro emprestado? E é engraçado, porque isso já faz quantos anos que a gente briga pela taxa de juros nesse país. Eu lembro de um dos maiores empresários brasileiros chamado Antônio Emílio de Moraes. Antônio Emílio de Moraes, toda a vida dele, ele levantava e ia dormir fazendo crítica à taxa de juros. O meu vice Zé Alencar, não tinha uma reunião de governo que o Zé Alencar não fizesse crítica à taxa de juros. E eu pensei, bom, agora resolveu tudo, o Banco Central é independente, não vai ter mais problema de juros. Lê de engano. O problema não é de banco independente ou banco ligado ao governo. O problema é que esse país tem uma cultura de viver com juros altos, que não combina com a necessidade do crescimento que nós temos. Eu gostaria, depois de um dia, Luiz, saber uma explicação por que acabaram com a TJLP. Por que acabaram com a TJLP? É para que não tivesse financiamento de longo prazo? Por que o BNDES deixou de ser um grande investidor e indutor do desenvolvimento e passou a financiar o governo? É uma daquelas disputas ideológicas feitas com as palavras, né? Vocês sabem, né, que as palavras, os conceitos dizem muito. Então, quando as pessoas vão falar sobre o conflito, por exemplo, Israel-Palestina, aos terroristas palestinos, os palestinos são terroristas. Israel que bombardeia a faixa de Gaza, que invade, é o quê? Eu acho que não se deve generalizar. Nem os palestinos são terroristas, nem o Estado de Israel como um todo é terrorista. Mas é uma batalha ideológica. Jamais chamam Israel de terrorista, mas os palestinos são chamados de terroristas. Aí, Banco Central independente. Independente do quê? Independente da soberania popular. Porque é como se tivesse assim, é uma parte do poder público que está blindada à vontade popular. Você elege um governo para ter uma política econômica. Essa política econômica, um dos centros da política econômica é a taxa de juros, é o manejo monetário. Aí a turma do mercado fala, não. Isso aqui está fora. Isso aqui, ganhe quem ganhar, está na nossa mão. Você acha que faria sentido dizerem assim, a Fiocruz não vai ser administrada pelo governo. A Fiocruz é a parte. As vacinas, a maneira de administrar, é uma administração independente. Não tem o menor sentido. E é uma área também sensível e central, como a saúde pública. Né? Então, é uma captura do Estado por interesses privados. Não tem que ser independente, ele tem que ter autonomia operacional. Não pode ficar o presidente o tempo todo metendo o bedelho lá também. É que nem IBGE, Polícia Federal, tem regra. Mas não pode ser uma agência absolutamente independente, que não é independente do governo, independente de nós, mas ela é ligada umbilicalmente aos interesses do mercado financeiro. E eu senti algo diferente dessa vez na posse aqui do BNDES. A primeira reflexão que eu faço é sobre o estrago que a Operação Lava Jato causou no Brasil, principalmente na relação público-privado. Por quê? Hoje, a posse estava prestigiada. A gente tinha lá o Josué, o presidente da Fiesp, a gente tinha o Robson Andrade, que é o presidente da Confederação Nacional da Indústria, representantes do sistema financeiro. Então estava lá o Trabuco, né, que é o presidente do Conselho do Bradesco, estava o Pedro Moreira Salles, o presidente do Conselho do Unibanco, a Neca Setúbal estava lá, que também é da família controladora do Itaú, o Otávio, que é o presidente do Bradesco, o presidente da Febraban, o Sidney Sanches, mas eu senti falta de empresários industriais. Por quê? E a gente ia nos eventos do passado, você via muita gente prestigiando, principalmente um evento como a posse do BNDES. Né? Eu acho que os empresários estão com medo, Rodrigo, eles estão com medo do que pode ser uma acusação de campeões nacionais, né, de que o BNDES vai privilegiar A, B ou C. E o Lula tocou num ponto, logo que ele começou, ele fez questão de falar, né, que o BNDES foi muito difamado nos últimos anos. Né? Foi alvo de muita fake news. Era o banco que era a caixa preta, aquela coisa toda, e nunca conseguiram provar caixa preta nenhuma, até porque o BNDES tem um quadro técnico muito, muito importante. Mas você não via nessa posse, por exemplo, os empresários que você encontrava no passado. Vou dar exemplos, né? Tudo bem, as empresas foram destruídas, mas o pessoal das construtoras, você não tinha um representante. Até porque essas empresas desapareceram, não tem mais Odebrecht, Camargo, Andrade, você não tinha lá os JBS, os Marfrigs, outras empresas que poderiam ter um impulso
em projetos de desenvolvimento, né? E isso me deixou preocupado. Por quê? Porque quando eu vi o Lula fazendo um apelo aos empresários para que eles façam pressão contra a taxa de juros, eu me perguntava, mas cadê os empresários brasileiros? Cadê os empresários? Ainda existem empresários brasileiros? Então essa foi a minha primeira preocupação. E eu receio, né, que o Lula acabe pregando para um vazio, né, para um vazio que seja assim, não, vocês têm que pressionar para reduzir a taxa de juros. E você tem empresários no Brasil que não querem mais ser empresários, que querem multiplicar o capital no capitalismo parasitário da taxa de juros. O Lula falou, olha, eu boto muita fé em você, Aloysio. É importante, de fato, que o BNDES possa puxar o desenvolvimento brasileiro. Mas o Aloysio não vai fazer sozinho, ele não vai fazer sem empresário. Se não tiverem empresários querendo investir na economia real, o banco não pode fazer nada, né? O banco não pode fazer nada se não houver empresários dispostos a investir. E eu acho que o empresário, a elite brasileira se viciou no capitalismo dos parasitas. É uma pena, porque no passado não era assim. Eu me lembro, era completamente diferente o Brasil de 2010. 2010, 2011, era todo mundo querendo fazer coisas novas, porque a economia ia bombar, porque o Brasil ia crescer, porque muita gente ia ser incluída no mercado de consumo. Hoje, a sensação que eu tive, olhando para os empresários, o Lula querendo resgatar aquele Brasil de 2010, e os empresários, mas do jeito que tá bom, deixa a economia desse tamanho, sem crescer, e o Banco Central entregando aí um pedaço grande da renda nacional para a gente, que tá bom. Então, essa foi a primeira sensação que eu tive. Espero não ser pessimista. Não, Léo, mas sabe que você está trazendo, assim, como jornalista, né, de forma empírica, um debate que tem eco, inclusive na academia. O Bresser Pereira seria muito interessante para a gente ouvir sobre isso. Lá nos anos 60, você se lembra que tinha aquele debate, a esquerda, né, o velho Partido Comunista e outros, falavam assim, não, temos que fazer aliança com a burguesia nacional, né? E era meio mítico isso, a burguesia nacional. A burguesia nacional não quis fazer aliança com os trabalhistas e preferiu dar o golpe e ficar com os militares. Lá por 2010, tinha uma burguesia nacional que você estava descrevendo aí, e que o governo Lula e a Dilma tentaram, né, dar uma alavancada. Só que a burguesia nacional, pela segunda vez, faltou ao encontro com o desenvolvimento do país. Então, a pergunta é, o Brasil tem burguesia nacional? Tem uma burguesia que queira ter projeto nacional? Porque quem fez projeto nacional no Brasil foi sempre o Estado, né? Foi o Getúlio Vargas lá para trás, foi o Jango, até os militares, quando tiveram um modelo concentrador. Mas agora o que você está trazendo é uma reflexão muito interessante. O Bresser pensa muito sobre isso, né, nos textos dele, se tem uma burguesia capaz de fazer o desenvolvimento, ou se é melhor fazer via Estado, ou então aliando com empresa internacional, porque talvez o caminho seja esse, então, Léo, eu não sei. Eu acho que a burguesia nacional levou muito chumbo, né? Levou muito tiro, ela foi alvejada pela Lava Jato. Por isso que eu acho que tem um componente Lava Jato nessa destruição do Brasil. E olha, você podia não gostar de muitos empresários. Era normal, né? A pessoa olhar de fora e falar assim, eu não gosto do Marcelo Odebrecht, sei lá, porque o Marcelo Odebrecht se acha dono do Brasil, ou eu não gosto do Eike Batista, ou eu não gosto do empresário XYZ. Mas sem o empresário disposto a tomar risco e a investir, as coisas não acontecem, né? A menos que a gente volte para aquele modelo em que o Estado fazia grandes projetos, né? Que também não está no horizonte. Então, essa burguesia nacional que foi muito atacada, ela ficou recolhida, recuada, né? E eu vi assim, uma aflição do Lula para cobrar, por exemplo, uma adesão ao seu projeto, e nas conversas paralelas, eu também não vou abrir aqui, eu tive algumas. Eu vi muita gente na plateia dizendo não dá para mexer com o Banco Central. Como se o Banco Central fosse assim, uma espécie de suprassumo da tecnicidade, né? Então, e de fato, assim, Rodrigo, essa taxa de juros no Brasil, ela não está errada nesse ano. Ela está errada no Brasil há uns 20 anos. Né? Há uns 20 anos que o Brasil tem uma taxa de juros excessiva, né, que transfere a renda do andar de baixo para o andar de cima.